Voz Araraquarense. Cobertura das eleições 2020 com o repórter mirim Arthur Gimenez Prado. Apoio Unique Hall, Cris Impressões, Cris Refriar e Zito Alimentos. Olá para você que me acompanha pelo YouTube, Instagram e Facebook, eu sou Arthur Gimenez Prado. Está no ar mais um Voz Araraquarense, cobertura das eleições municipais 2020 em Araraquara, dando continuidade às nossas sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Araraquara. Hoje nós temos Rodrigo Ribeiro, do PRTB. Tudo bom, Rodrigo? Eu queria que você começasse dando uma breve apresentação sua aí para os nossos internautas. Fala aí, pessoal, seguidores do Arthur. Eu sou o Rodrigo Ribeiro, candidato a prefeito aqui em Araraquara. É a primeira vez que eu tenho participado da vida política, primeira vez que eu estou disputando a eleição. E eu vim para Araraquara em 1997. Eu nasci em Diadema, morei em São Bernardo do Campo, morei num morro lá conhecido, o Ferrazópolis, e vim para cá, junto com meus 4 irmãos, meus pais. E a gente cresceu no bairro, da região da Zona Norte, lá no Adalberto Roxo. Moramos lá por 16 anos, estamos agora há 5 no Celmidei. E a gente tem uma realidade, de muita luta, de muito trabalho, muita honestidade. E cresci vendo as dificuldades que os bairros menos privilegiados eles passam. E tive escolhas. Eu pude optar por um caminho mais fácil ou um caminho um pouco mais árduo que mantivesse aí a integridade da minha família, a minha integridade. Então, graças ao apoio dos meus pais, o apoio da comunidade, no bairro onde eu estava, pessoas do bem que estavam se mudando para lá, e apoio da igreja, eu tive uma boa formação, tive boas oportunidades, estudei, levei a sério meu tempo de escola, então tinha boas notas no ensino fundamental, no ensino médio. Tive o privilégio de ser o primeiro da minha família a ter um diploma de ensino superior, e meus pais eles têm apenas a formação de ensino fundamental. E falando um pouco assim sobre mim, resumindo um pouco sobre quem eu sou, eu me considero aí uma pessoa inconformada, uma pessoa que não aceita as coisas erradas e passa pano para o que é incorreto, sabe? Então, Arthur, eu acredito que existe, o bem na sociedade, existe o mal, e que se a gente não olhar para essas questões, a nossa sociedade ela pode colher um preço muito caro por isso. E eu acredito que muito do que a gente está vivendo hoje, tanto na nossa cidade quanto no nosso país, é uma consequência, por omissão das pessoas do bem de Araraquara, por não protestarem, por não exigirem os seus direitos e não terem levantado a sua voz de forma coerente, de forma respeitosa, pedindo pelo que é seu por direito, e ocupando o seu espaço, principalmente na política. Então, eu acredito que eu sou mais uma das vozes silenciosas que existe aqui na nossa cidade, que sofre com muitas injustiças e que vê pessoas que falam que cuidam dos pobres, pessoas que falam que cuidam de tantas coisas que acontecem na cidade, mas são discursos que da boca para fora, que na prática, quando a gente realmente vai olhar a situação dessas pessoas, a gente observa que elas continuam sendo escravas, sendo reféns, e em nenhum momento conquistaram a sua independência, sua liberdade. E eu não me conformo de ver essa situação, e é por isso que eu estou fazendo esse trabalho político. A minha campanha ela vai além de uma vitória para a prefeitura. O meu objetivo é conscientizar as pessoas. A gente está aí numa campanha aqui em Araraquara com 9 candidatos, mas se você pegar pelo menos aí 70%, 80% dos que estão já fizeram parte de outros governos, já falaram
as mesmas promessas que estão falando agora. Quando eu vim para cá, eu lembro que em 2000, alguns candidatos estavam lá no meu bairro fazendo campanha, falando que ajudar, combater a pobreza, a desigualdade. 20 anos se passaram e hoje meu bairro está com mais insegurança, com problemas de violência doméstica, aumento de drogas, ociosidade entre jovens. E eu, como cidadão, na minha simplicidade, eu sempre me questionei, falei, mas será que não tem opção? Será que não tem alguém diferente? São sempre os mesmos? Vai vir de novo esse candidato que há 20 anos falou que ia fazer alguma coisa pelo meu bairro, não fez, e vai de novo prometer que vai cuidar da gente? E aí eu fui entender processo político, né? Minha formação é marketing, não tem nada a ver com política. Gosto de trabalhar com vendas, tive essa área, essa oportunidade de trabalhar com pessoas ali. Eu descobri, né, que eu tenho essa habilidade de conversar, ouvir as pessoas, servir elas. E então eu, com essas questões, né, após eu pegar meu diploma de ensino superior, eu fui querer entender o que estava acontecendo. E aí eu me apaixonei pela política. E eu entendi que nada do que a gente faz, né, não passa, né, pela política. Então, tudo depende daquilo que é discutido, daquilo que é realizado no ambiente executivo e no legislativo. Bom, começando então as perguntas, vamos falar já da área de educação. No seu plano de governo cita o retorno aí dos hinos nacionais e municipais semanalmente às escolas. Como seria isso e quais são suas outras propostas para a educação? Então, o que é importante a gente colocar aí, né, qual é a motivação. Então, por que nós queremos voltar a cantar o hino nacional? Nós não acreditamos que o mero ato de voltar a cantar hino nacional e hino de Araraquara vai trazer um impacto na educação, né? Mas os valores incutidos por trás dessa prática. Então, nós queremos trabalhar o senso de dever na nossa sociedade. A gente está percebendo que, nessas 2 últimas décadas, só está sendo incutido na mentalidade das crianças e dos adolescentes o senso de direitos. E esses direitos, na verdade, não fazem parte daqueles direitos universais que a gente encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito, né, a toda a vida, direito à liberdade de expressão, liberdade de opinião, igualdade de oportunidades. Esses direitos todos têm que ser preservados e é garantido para cada um indivíduo. Mas está sendo falado de direitos que vão além. De direitos que, na verdade, quando são entregues para uns, eles prejudicam o outro. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho um direito à cota, porque eu sou negro, eu vou ganhar uma vaga, porque por causa do tom da minha pele, e um branco que trabalhou, que se esforçou, e assim, pode ser que ele seja de classe média, pode ser que ele tenha uma família com boas condições, mas só que, por esforço, ele vai merecer ter essa vaga. E eu tirar o direito de uma pessoa que, pelo esforço, né, ela poderia ocupar uma vaga para dar um privilégio para alguém por causa do tom da pele, causa injustiça. Então, a gente precisa explicar para as pessoas que tem muitos direitos que estão sendo ensinados que, na verdade, não passam de privilégios. E tem pessoas que estão usando esses privilégios e não estão aproveitando a oportunidade para fazerem algo de bom, para retribuir a sociedade. Arthur, eu fui aluno, né, no curso de propaganda e marketing, e eu recebi uma bolsa do ProUni, né, e junto comigo vários alunos também fizeram. E eu vou ser honesto para você, não eram todos os alunos que recebiam bolsa do ProUni que estudavam, que se dedicavam, que queriam aprender, que queriam realmente fazer por merecer. Então, eu vi o privilégio que é dado para outros, né, enquanto os demais da sala se esforçavam, tinham que trabalhar para pagar a faculdade, né, outros que recebiam a bolsa sequer compareciam às aulas. Então, são privilégios que têm o nome de direito, que, na verdade, causam injustiça e gera revolta. Então, a gente quer, por meio já da educação básica, orientar as crianças e, né, os pré-adolescentes que a sociedade ela é constituída de direitos e de deveres. Então, direito à vida, direito à liberdade, direito ao trabalho, direito a você conquistar a sua independência, mas o dever também. Dever de respeitar as leis,
sejam as leis de casa, sejam as leis da escola, sejam as leis de trânsito. Então, a gente precisa mostrar que existem esses dois lados. Se a gente só mostrar para as crianças que existe direito, a gente vai criar uma geração de pessoas mimadas. E essas pessoas mimadas vão trazer problema para a sociedade. Primeiro, no lar. Né? Vai ter problema em casa, com os pais, com a família. Depois, no círculo de amizade, na escola, entre os próprios amigos da escola. E terceiro, né, quando crescer no trabalho, num relacionamento amoroso que vier ter no futuro. Então, essa é a nossa visão. A gente entende que você trazendo o espírito, né, do patriotismo, você consegue incutir valores de senso de direitos e deveres. Essa é uma das nossas principais apostas, tá, para a educação, e dentro disso a gente também quer realizar um trabalho muito forte visando a alfabetização. Nesse momento de pandemia, tiveram muitas famílias com as quais eu conversei que relataram que avós ficaram abismadas de saber que seus netos não sabiam ler e escrever. Isso é muito triste. Então, proposta de educação não é você apenas construir um prédio, é fácil. Eu, enquanto candidato a prefeito, eu falar que eu vou construir uma creche, que eu vou construir não sei quantas escolas. Agora, qual é a qualidade da educação que eu vou oferecer para essas crianças? E é mais barato. É mais barato eu trabalhar com os professores, conscientizar eles, a gente preparar um material que eleva o nível de ensino dessas crianças, do que eu gastar milhões construindo prédios. Então, a gente tem como principal prioridade elevar o nível de educação dessas crianças e garantir que, pelo menos até o 3º ano, né, do ensino fundamental, elas vão saber ler e escrever. E para você ler e escrever não tem outra forma, senão prática. Então, nós precisaremos do apoio dos pais para, dentro das suas casas, acompanharem os seus filhos, exigirem que eles treinem tabuada, caligrafia, leitura de livros. Então, nós vamos fazer esse trabalho explicando para os pais qual que é a finalidade deles enquanto pais. Eles precisam trabalhar? Precisam ir atrás do sustento da família? Precisam, mas eles também têm deveres. Eles têm o dever de conversar com seus filhos, sentarem com seus filhos e os educarem. Então, essa daí é a nossa finalidade. Muito bem, vamos falar agora de saúde, que na pandemia é muito importante, né? Uma coisa que me interessou no seu plano de governo, que tem a ver com nós jovens, né, é o posto de saúde infanto-juvenil com várias especialidades médicas. Como seria isso? Você poderia dar uma explicada breve? E suas outras propostas para a saúde? Excelente. Então, a nossa proposta é ter em Araraquara um centro referência para o cuidado de crianças e adolescentes. Nós temos hoje um atendimento que, de certo modo, ele é generalizado nos postos de saúde, ele é feito apenas pelos clínicos, né, pediátricos, e nós queremos que especialistas, né, nas mais diversas áreas da saúde possam, dentro de um prédio, oferecer todo o atendimento para crianças e adolescentes. Um atendimento humanizado, um atendimento especializado. Então, nós queremos dar prioridade para médicos capacitados para cuidar de crianças e adolescentes, atenderem elas. Porque nós estamos falando de uma fase, né, da vida humana que exige atenção, seja para problemas físicos, problemas psicológicos. Então, é importante que esse atendimento ele seja muito bem feito. Uma das principais bandeiras nossa, Arthur, é a defesa da vida desde a concepção. Outra coisa que nós queremos fazer é um tratamento, né, um acompanhamento das gestantes. A gente quer que as gestantes sejam atendidas por ginecologistas com experiência. A gente não quer que médicos recém-formados realizem pré-natal. Nada contra os médicos recém-formados. Acontece que uma gravidez é um período também muito delicado, né, para a formação de um ser vivo e exige uma especialização, um atendimento
muito bem feito para garantir a saúde dessas crianças. Então, infelizmente, acontecem casos de abortos espontâneos, que são aqueles abortos que não são com consentimento, né, da mãe, e em alguns momentos é por falta de nutrientes, em alguns momentos é por falha no atendimento, porque não teve uma pessoa com especialização para fazer esse cuidado. Então, nós queremos ter esse olhar também para a vida desde a concepção, né? E a gente também, na área da saúde, está tendo um olhar, percebe que a gente está bem extremista, né? Um ponto é criança, desde a concepção, e um outro ponto são os idosos. A gente quer olhar também para a cidade. A nossa região central, praticamente, é composta por velhinhos, né? Eu falo isso de forma carinhosa. Então, os moradores do Carmo, do São José, do Quitandinha, do São Geraldo, do Santana, e a gente precisa dar um valor para eles na nossa cidade, porque há 30, 40 anos, foram eles que construíram a nossa cidade, foram eles que deram a estrutura, né? E hoje eu ouço muito, né, como eles sentem falta de serem mais valorizados. Então, nós queremos dar uma atenção para eles, e uma das formas é garantindo um atendimento já no posto de saúde, onde eles vão realizar a consulta, já vão ter na farmácia o medicamento que eles precisam, inclusive os medicamentos de alto custo, que hoje você precisa ir num local específico, né, para retirar esse medicamento. Então, tudo isso são propostas, né, são compromissos que eu tenho com, principalmente, as mães, né, das crianças, dos pré-adolescentes, das gestantes e dos idosos. Muito bom. Vamos falar agora, então, de meio ambiente. Ainda falando do plano de governo, né? Cita a criação da Delegacia Digital de Defesa ao Animal, que foi uma coisa que me interessou muito, eu nunca tinha visto isso. Eu queria saber, mais ou menos, como seria essa criação, enfim, como seria esse projeto, e os outros que você tem aí para o meio ambiente, aí também podendo envolver o DAE, né, que tem aí um pouco a ver, enfim. Bom, a proposta, né, da Delegacia Digital para denúncias de maus tratos é uma ideia inovadora, e ela vem a calhar com a nossa atual geração, né, tecnológica, que já tem, né, aprendido a usar, né, de todos os meios digitais para se comunicar. E a gente já tem aqui em Araraquara, né, um centro de zoonose, já tem conselho municipal, né, de causa animal. Então, a proposta da criação do aplicativo, né, é para melhorar o atendimento. A gente tem percebido que há uma dificuldade de ter um rápido atendimento na denúncia. Então, até você consegue ter a atenção quando você liga no telefone, né, mas você não tem um setor específico para cuidar das denúncias. Então, o que você vê muitas das vezes é a pessoa que faz a castração, a pessoa que faz o atendimento veterinário, é a que também acaba cuidando das denúncias, né? Eu tenho uma amiga que é estagiária, cursa veterinária na Uniara, e semana passada mesmo a gente pegou um gambazinho que tinha se acidentado, e ela foi a pessoa que eu lembrei na hora de ligar. Ela foi quem socorreu, quem levou para a clínica veterinária, que fez a cirurgia. Infelizmente não sobreviveu, né? Ela teve que dar eutanásia, mas é quem acaba fazendo tudo. Então eu percebo que falta ter esse meio de comunicação, esse canal de denúncia. A finalidade é essa. E aí, com o aplicativo em mãos, qualquer cidadão pode mandar isso. Nós vamos ter, né, um órgão responsável para receber essa denúncia e atender. Na área de causa animal, uma outra reclamação que a gente tem ouvido é que falta um atendimento para o cuidado dos animais silvestres, onde entra esse gambá, por exemplo. Então, a gente não tem veterinário especializado para cuidar desses animais que ficam nas regiões, né, florestais, que não são, né, do nosso convívio urbano. Então, nós queremos estudar propostas para trazer. A gente teve um pouco mais de um mês aí um caso de um veado fêmea que veio a falecer aqui em Araraquara porque teve um acidente e não foi realizado um treinamento para o Corpo de Bombeiros na hora de abordar esse animal para resgatar, e também não tinha local aqui em Araraquara para fazer os primeiros socorros. E quando foram levar para São Carlos já não deu tempo, faleceu. Então nós queremos dar essa atenção também. Em relação ao cuidado dos pets, né, nós queremos
trabalhar a conscientização dos cidadãos de Araraquara, que eles são responsáveis pelos seus animais, que eles precisam cuidar dos animais. A gente já tem o centro de zoonose, nós pretendemos manter também o trabalho de castração dos animais, da chipagem também e as adoções. Mas nós queremos trazer as ONGs de causa animal, principalmente da área PET, para absorverem a nossa demanda. Essa é uma área que tem um apelo popular, então nós podemos contar com o apoio da sociedade para cuidar deles, e a gente quer que eles se aproximem da gente e que eles cuidem, que eles tragam para nós, né, quais são as dificuldades, os problemas, e as ONGs, as clínicas veterinárias, né, os centros que a gente tem aqui, eles têm total capacidade, porque amam, né, essa causa, para nos ajudarem. Bom, agora em relação à segurança, no começo aí do plano de governo diz sobre a reforma da sede da Guarda Municipal, da GCM, né, e também da reabertura de algumas bases aí, até que ficam em alguns pontos afastados da cidade, não ficam no centro, enfim. Como seria isso? Só, desculpa cortar, eu lembrei agora que faltou algumas coisas da área ambiental, né? Eu peço desculpa, eu não vou me alongar, vou responder já a área de segurança. A gente também quer retomar a área de defesa civil, tá, na área do meio ambiente, e criar uma brigada de incêndio civil, ou seja, trazer o cidadão de Araraquara para a prefeitura, treinar ele para ajudar nos primeiros, nas primeiras ações de combate às chamas também, tá? Isso daí é uma área muito importante. E em relação ao DAI, a gente estuda retirar alguns projetos que estão na autarquia e retornar para a prefeitura de Araraquara, porque quanto mais funções você dá para o DAI, mais mão de obra você vai precisar, e aí mais gastos a autarquia vai ter e mais taxas vão ter que colocar na nossa conta. Então a gente não quer isso. Agora, falando sobre segurança, né, nós queremos reformar o centralizado e queremos retomar as bases comunitárias que existem nos bairros. Para quem não sabe, o que eram essas bases? Eram pequenos postos, né, que ficam em regiões periféricas para dar um suporte, uma espécie de guarita, para os policiais militares, para a Guarda Municipal e para outros órgãos de segurança, como Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, entre outros. E a gente entende, né, a nossa visão é que a polícia ela é amiga da população. Então, nós não entendemos que a polícia é opressora, que a polícia tem racismo institucionalizado, muito pelo contrário. Nós acreditamos que nós precisamos de uma instituição para garantir a lei e a ordem. E a comunidade precisa ter a polícia militar como essa referência. Então, ter uma base militar, você já mostra para uma criança e para um adolescente, por exemplo, que existe um órgão que é preocupado para garantir a segurança. Assim como existe a escola nos bairros, que é para garantir a educação. Assim como existe a igreja, que é para garantir uma ordem moral, uma regra moral para a sociedade, independente da denominação. Então, essa é a proposta da retomada dessas bases comunitárias. A gente tem sofrido muito com insegurança nos bairros. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, com os moradores, antes de fazer meu plano de governo, e de forma assustadora, assim, a principal pauta que eles falaram que sentem, que precisa ser melhorada na cidade, é a segurança. A segurança, disparada, assim, foi a mais eleita. Então, a gente precisa resgatar essa sensação de que nos bairros está tudo bem, está tudo tranquilo, as pessoas estão protegidas, quem quiser abrir seu comércio vai ter segurança para ter o seu estabelecimento e não ser roubado, e os bancos que quiserem levar, né, suas lojas para os bairros vão ter segurança com esse apoio que nós vamos levar para os bairros, as caixas lotéricas, e assim trazer desenvolvimento para as periferias e também trazer mais investimentos e, quem sabe, desenvolver. Araraquara está crescendo, não tem como a gente negar, e principalmente pelas periferias. E é a segurança que vai dar o estopim do desenvolvimento da cidade. Bom, aí para finalizar as minhas perguntas, porque tem perguntas dos internautas também que mandaram pelos stories do Instagram, vamos falar sobre cultura. No seu plano de governo cita uma coisa que, na minha opinião, aí, pessoal, é muito legal, que é o acesso digital a todo o acervo público municipal. Como seria isso, a implantação, etc.?
Bom, no caso aqui são propostas, são ideias, né, Arthur? E essa proposta de digitalizar o acervo cultural é para que as pessoas elas não percam a história de Araraquara, elas não se esqueçam como a cidade foi criada. Não sei, né, a sua opinião em relação a isso, mas eu acho que muitas crianças e adolescentes não sabem sequer cantar o hino nacional de Araraquara. Não sabem quem foi Pedro José Neto, não sabem da história do Linchaquara, né, não conhecem os nossos artistas como Antônio Martinez Correia. Então a gente quer que essas pessoas saibam, porque quando você conhece a história da cidade, você acaba valorizando tudo o que você vê. Então, você valoriza o prédio, né, o museu, por exemplo. Quando eu vejo situações de pichação do museu, como aquele lá da Praça Pedro de Toledo, para mim é nítido que a pessoa não sabe a história daquele museu. Ela não sabe por que aquele museu se chama Museu Voluntários da Pátria. Ela sequer tem ideia que 10 jovens, assim como nós aqui, um dia, né, em 1865, decidiram bravamente, né, sair de Araraquara e enfrentar, né, a guerra no Paraguai para defender o Brasil. Eles foram voluntários da pátria, deram as suas vidas, nenhum voltou vivo para cá. Então, eu acredito que se as pessoas soubessem que homens valorosos foram defender a nossa cidade, né, e que esse ato de bravura deu nome a um museu, elas pensariam 2 vezes antes de pichar um patrimônio assim tão importante. Então a gente tem uma praça tão linda, né, que precisa ser valorizada. A gente tem a Igreja Matriz, que também é alvo de vandalismo. A gente tem o Palacete das Rosas, que está abandonado. E tudo isso é por ignorância, porque as pessoas não sabem o que foi o Palacete das Rosas. Casa da Cultura, rachando. Então, por que os jovens não estão nesses ambientes? Por que eles não estão aproveitando desses prédios? Porque eles desconhecem a relevância deles. Então, não são apenas prédios chatos, abandonados, aquela coisa retrógrada. Muito pelo contrário. É ali que está a nossa história. Se vocês estão aqui nos assistindo, se você é de Araraquara, pode ter certeza que você só está tendo essa oportunidade porque lá atrás alguém plantou uma semente. Porque lá atrás uma raiz foi colocada nessa cidade. E a gente não pode esquecer. Porque a partir do momento que a gente ignorar a nossa história, nós repetiremos erros crassos que tiraram a liberdade e a democracia de muitos países. Então, essa é a nossa ideia. Hoje, como os adolescentes, né, a garotada usa o celular, o smartphone, o tablet, então a gente quer aproximar, a gente quer colocar para eles, está aqui. Você não tem desculpa para falar que não conhece a história de Araraquara. Nós estamos te oferecendo. Bom, e agora, para finalizar, tem a pergunta dos internautas. Lembrando que as perguntas foram enviadas pela caixinha de perguntas dos stories do Instagram. Sempre quando a gente for entrevistar algum candidato, a gente coloca essa caixinha. O Guilherme Brito perguntou sobre o armamento da GCM, se você é a favor ou contra. O pessoal quer colocar em maus lençóis, né? Primeiro, eu sou favorável ao armamento da Guarda Municipal. Agora, eu sou contrário ao abuso de autoridade. Um exemplo. Eu fui totalmente contra o que aconteceu com uma moça, né, que foi, de uma forma brutal, né, abordada por 4 agentes. Então, ali foi algo totalmente desnecessário, foi algo truculento, no meu entender, porque a liberdade, né, o direito de ir e vir foi violado. Então, a gente precisa ter esse bom senso, né, se for entregue essa posse de arma, porque já existe a lei, viu, Arthur? Já tem o direito, aqui no município, os guardas municipais eles já têm direito a portar arma, só que ainda não foi comprado. Tá? Se for realizado essa aquisição, será com treinamento, com acompanhamento, com triagem de todos os agentes, tá? Para que a gente evite que a lei se volte contra nós. A lei e a ordem existem para proteger o cidadão, não para ser usada contra ele, como aconteceu no caso da mulher da praça. Então, nós podemos, sim, armar. E a última pergunta aqui, o Jornal Bobo perguntou se teremos escolas militares aqui em Araraquara. Com certeza. O PRTB é um partido, né, do vice-presidente da República.
Então, a gente acredita na educação da escola cívico-militar e antes que os nossos seguidores aí, não sei, né, qual que é o nível deles de compreensão da escola, só para que vocês não se assustem, a coordenação ela fica sob o diretor da escola, né? Então, não é um militar que vai tomar conta da escola, vai ser o diretor da escola, o coordenador, os professores, os educadores. Os militares eles vão fazer um trabalho de apoio, de suporte. E eu pretendo, sim, implementar em Araraquara, nos bairros onde as mães pedirem. As mães é que vão falar onde nós vamos colocar essa escola. Bom, para agora finalizar mesmo, um tempinho para você falar o que você quiser, convencer o pessoal aí a votar em você nessas eleições. Bom, pessoal, é a primeira vez que eu estou disputando a eleição, como eu disse. O meu objetivo vai além de ganhar. Meu objetivo é conscientizar as pessoas, é mostrar que existe em Araraquara gente jovem, gente corajosa, gente honesta, gente que não se vende, gente que é comprometida com a família, gente que é comprometida com os valores da liberdade, que acredita nos empresários, que acredita nas pessoas que pagam os impostos, que estão cansadas, muitas das vezes, de só verem, né, o dinheiro ir e o retorno, que é bom, não acontecer, e que quer fazer algo de diferente. Né? Apesar de eu ter 29 anos, essa idade eu não considero pouca, né? Porque com 29 anos a gente já tem aí um primeiro-ministro na Áustria, né? Que tem feito um trabalho muito bom, por sinal. E a gente tem como, com essa garra do jovem, né? Com essa vontade de mudar, com essa vontade de fazer diferente, de consertar os erros, né? Eu acredito que todos aí vocês que acompanham o Arthur têm lá no fundo essa vontade, né, de querer fazer o bem, de alguma maneira fazer algo pela sociedade. Então, essa chama eu também tenho no meu coração e chegou a hora da gente não ser mais aquilo, né, que dizem de nós, que nós não temos capacidade, nós não conseguimos, nós não temos experiência. Né? Nós somos capazes sim. Nós temos vontade, nós acreditamos na nossa cidade, acreditamos nas pessoas de bem que estão aqui e a gente pode juntos, sim, construir uma cidade melhor. Pensando no meio ambiente, pensando no cuidado dos animais, pensando na nossa família e pensando em sonhar, em ter prosperidade. Todos nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para conquistar nossos objetivos e nossos sonhos. Então, nós não podemos ficar presos, né, com coisas do passado, políticos do passado, promessas de passado. Né? Tem gente jovem aí, tem gente nova querendo fazer alguma coisa. Deem oportunidade. Se vocês acreditarem, né, e quererem algo diferente, tem aí um candidato à disposição. É Rodrigo Ribeiro, número 28. Bom, quero agradecer então a vocês que acompanharam a entrevista. Fiquem ligados porque logo mais terão mais sabatinas com os outros candidatos à Prefeitura de Araraquara. Muito obrigado.